Olá, começa agora o Sala de Aula na TV. Nesta temporada, nós conversamos sobre fotojornalismo. A TV Unesp abriu espaço, então, às produções dos estudantes de graduação da universidade. Conversamos sobre os trabalhos de Fotojornalismo 2, a disciplina ministrada pelo professor Francisco Machado Filho. Para comentar, então, sobre a especialização do jornalismo e as técnicas que envolvem essa produção, nós recebemos neste primeiro programa as jornalistas e doutorandas da Unesp em comunicação, Érica Franzão e Neide Carlos. Érica e Neide, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite. Para a gente começar, então, a pontuar essa relação do fotojornalismo, que é o tema desta nossa temporada, como nós podemos relacionar o jornalismo e a fotografia? Se eu for falar da minha própria experiência como fotojornalista, eu tive 8 anos de trabalho em redação de jornal como repórter fotográfico. Eu acho que no mundo de hoje, o espaço da imagem dentro do jornalismo, ele é cada vez maior, né? A própria internet suprime um pouco o texto e ela dá uma certa preferência para a imagem, né? A gente tem imagens mais impactantes ou a gente tem imagens que sejam um pouco mais formais, mas a imagem está sempre presente. Então, como campo do jornalismo, eu diria que hoje é essencial. Embora a gente ainda continue, a gente tenha a TV, a gente tenha o audiovisual, mas a fotografia, eu acho que, embora algumas pessoas às vezes queiram falar que a imagem, talvez a fotografia tenha um espaço menor, eu acho que pelo contrário. Eu tenho a impressão de que o espaço para o fotojornalismo, ele só aumenta dentro do campo do fotojornalismo, dentro do jornalismo em si. Bom, eu posso falar de um ponto de vista histórico dessa associação da fotografia com o jornalismo, né? A fotografia, quando ela surge muito associada à pintura. Inclusive, os primeiros fotojornalistas, eles eram pintores, eles gostavam de imagem, né? Então, quando ela surge, a fotografia, ela vai imitar um pouco a pintura. E depois, como é que essa linguagem passa para o jornalismo, né? Como que é essa transição? É exatamente no momento em que a câmera, ela aponta para um acontecimento. No momento que ela aponta para o acontecimento, os jornais começam a se interessar pela fotografia. E aí a fotografia surge cobrindo guerras, conflitos. Inclusive, a primeira fotografia é de uma cobertura de um incêndio em Hamburgo, na Alemanha. Então, hoje, quando a gente vê essas imagens que são, por exemplo, premiadas com Pulitzer, né? E a gente fala assim, nossa, por que só essas imagens que têm esse sentido de conflito, de guerra, de dor, que são premiadas? O início do jornalismo está marcado exatamente por esse tipo de fotografia que cobre o conflito, cobre a guerra, e aí ele cresce e se desenvolve como uma linguagem dentro do jornalismo. Esta nova linguagem, então, né, a gente tende, né, na área conceitual, trabalhar com esse termo, né, fotojornalista, né, fotojornalismo, repórter fotográfico, como a Neide pontuou. Olhando para a prática profissional, né, que espaços que a gente tem? Ambas citaram a questão do jornal impresso, né, como espaço para fotografia, as revistas também são, mas como que esse espaço, Neide, como você pontuou, tem ampliado, né, para a atuação desse repórter fotográfico? Eu não sei se é porque eu observo demais esse campo, então eu tenho a impressão de que ele realmente cresce e ele aumenta, mas eu acho que até o espaço online ele tem um espaço muito grande para a imagem, né? As pessoas estão atentas à imagem, dizer que não, eu acredito que a imagem, muitas coisas elas vêm com o impacto da imagem. A gente teve, por exemplo, essa semana o exemplo de um pai que se afogou junto com a sua filha, tentando cruzar para os Estados Unidos. Ele era, acho que da Guatemala, se não me engano, não me recordo agora. Mas a questão da imigração, né, mais uma vez, é uma imagem, como teve a daquele menino sírio, e são imagens que percorrem o mundo, que tomam uma dimensão muito grande. Então, e é o impacto de uma imagem que é fotografia, que é uma imagem visual. E que ganha uma repercussão pelo impacto do que é a imagem para a gente, como a gente considera e muitas vezes a gente acredita na imagem, às vezes, mesmo que às vezes a gente precise realmente, a gente que estuda e está sempre pensando sobre a questão da imagem, a gente sabe que a gente precisa muitas vezes duvidar um pouco da imagem. Mas mesmo assim, as pessoas tendem a considerar muito o impacto na imagem, tendem a acreditar muito na imagem. E eu acho que ela só faz aumentar uma visibilidade. E mesmo a gente tendo essa ideia de que a gente vive muito a informação através do mundo online.
a imagem está lá, a fotografia continua lá, ela continua ocupando um espaço importante e relevante. Ela se mantém esse registro, por ela já registrar um acontecimento, como a Érica pontuou, e ela acaba ficando na memória a partir desse acervo online. Eu vejo assim, em relação a esse espaço, né? Eu penso que hoje, se a gente for perceber que cada pessoa tem um celular e isso potencialmente há uma proliferação muito grande de imagens, a gente tem aí uma concorrência, uma certa concorrência com os produtores de imagens profissionais. Então, existe esse problema no fotojornalismo atual, que todas as pessoas podem ser produtores de imagens. Só que, a partir do momento que você precisa de uma cobertura mais profissional, aprofundada, eles vão procurar o fotojornalista, o profissional, a pessoa que domina a técnica. Por exemplo, esses profissionais que fazem essas grandes coberturas, como a Neide falou dessa fotografia, né, entre outros, são profissionais que eles não têm só a técnica, são pessoas que eles estudam outras áreas do conhecimento, eles têm uma carga cultural e intelectual interessante se a gente for observar e conhecer esses profissionais. Então, assim, existe um espaço grande para a produção de imagem na atualidade, por meio do celular, né? Mas quando precisa aprofundar no assunto, é o profissional que vai fazer. Eu penso assim, né? E como que a gente pode formar esse profissional diferenciado, considerando, né, que vocês são pesquisadoras, são docentes, né, que estão assim como o ambiente mesmo diz, de uma sala de aula? Bom, em sala de aula, o que a gente passa todo esse histórico do fotojornalismo para o aluno, que é importante ele entender por que a fotografia é assim hoje. Por que o jornalismo se apropria da fotografia para revelar, interpretar, opinar sobre um fato do mundo. Porque a fotografia ela tem essa capacidade, não só de informar, mas também de interpretar a realidade, de opinar sobre a realidade. Tanto é que tem algumas fotos que o fotógrafo faz e ele é demitido porque ele opinou naquela fotografia sobre determinado personagem político e tudo mais. Não é um olhar meramente objetivo. Isso, então a gente tem que mostrar essa condição histórica da fotografia no jornalismo e também que o aluno se aproprie das técnicas, da composição, de todo esse âmbito que vai envolver a produção de imagem. Mas também ele tem que entender que a fotografia não é só apertar um botão. Não é só uma técnica. A fotografia ela vai passar por uma produção de sentido, de sensibilidades. E aí esse profissional ele tem que estar preparado para tudo isso, para a questão ética, que envolve toda essa produção de imagem no jornalismo. E como que isso vai, Neide, para esses fotojornalistas, né, atuantes já no mercado de trabalho, como você o fez durante muitos anos? Eu acho interessante, porque a gente tem bastante gente que realmente não tem formação na área, não tem uma formação superior, a nível superior, às vezes não é um jornalista formado, está trabalhando como fotojornalista, está fazendo um belíssimo trabalho, temos grandes profissionais que não têm essa formação e estão fazendo um grande trabalho. Para mim, no meu caso pessoalmente, a formação superior, a formação em jornalismo foi essencial para a prática. Hoje, por exemplo, eu não estou dando aula especificamente de fotografia, mas eu tenho trabalhado de sociologia. E aí, como fotojornalista e vendo o interesse que eles têm pela imagem, então eu sempre puxo um pouco para o meu campo, que é o da imagem. Então eu percebo que todas as questões que estão implicadas na sociedade, elas podem ser trazidas através da imagem, elas são trazidas através da imagem de uma forma ou de outra. Então, como trabalhar o potencial que tem, como a Érica falou, é uma técnica, uma linguagem, mas é a produção de sentido. E isso tem a ver com trazer isso, os sentidos da sociedade, as questões que estão na sociedade através da imagem. O potencial da linguagem fotográfica, ele é muito grande. Então, se você tem a consciência, você consegue trabalhar esse potencial, é aquilo que faz você crescer no campo como fotojornalista. Ter essa visão, muito além do que é essa questão da técnica, do que é a questão de tudo que você pode usar como recurso. Os recursos estão todos lá, de linguagem. Mas aí o sentido que você vai se apropriar para usar e fazer dessa linguagem é trazer informação, trazer sentidos sobre os dilemas que a gente vive. A fotografia ela está aí para abrir muito essas possibilidades para a gente. E pensando que ambas são mulheres, né, fotojornalistas, pesquisadoras da área da imagem, né, como que a gente observa esse campo, né? Como que a gente pode romper essa barreira, porque a gente vê muitos homens enquanto repórteres fotográficos, né? Na opinião de vocês, tem crescido essa presença feminina
nesses espaços e garantindo aí um trabalho efetivo, de qualidade, com sensibilidade? Eu acredito que sim, que as mulheres estão ocupando o espaço. Ainda há dificuldades. Eu, por exemplo, eu tenho uma paixão a mais pelo fotojornalismo esportivo, por exemplo. E é um campo que é difícil, você encontra muita presença masculina e poucas mulheres. Em sala de aula, por exemplo, conversando com as turmas, né, tem muito mais meninas agora interessadas nesse campo, tem várias meninas tentando entrar nesse campo, inclusive do fotojornalismo esportivo. Eu acho que a mulher ela tem uma sensibilidade um pouco diferente. É um olhar para mim que ele é um pouco diferente na leitura que eu faço, né? Isso é uma opinião pessoal. Mas eu acho que tem crescido e a mulher precisa ocupar realmente esse espaço. Eu, enquanto profissional, eu percebia na minha experiência que eu era uma minoria. Mas eu acho que isso vem crescendo, eu não sei se isso vai realmente equiparar ou mudar, mas eu acho que há um crescente de mulheres atuando. Eu acredito que tem, sim, está crescendo. As meninas, né, as alunas estão mais interessadas pelo fotojornalismo, embora a gente tenha assim, uma escassez de visibilidade dessas profissionais. E não é só no fotojornalismo, né, na fotografia como um todo, nas artes, por exemplo. Esses dias eu estava vendo um evento que vai ter em Paraty em Foco, e tinha lá fotografias de vários profissionais que vão estar presentes, né? Então tinha de 24 profissionais, 6 mulheres. E aí o pessoal começou a escrever embaixo da postagem, né, no Instagram, falou, olha, e a presença feminina? Não tem fotógrafa? Tem grandes fotógrafas, né? Vamos equilibrar mais isso aí. Então, eu acho que parte também dessa busca das mulheres também quererem esse espaço, né, profissional. Mas a gente tem grandes profissionais, né, no fotojornalismo, mas precisa ainda abrir esse campo. Esse campo, então nós vamos trazer ao longo dessa temporada do Sala de Aula na TV, estudantes do curso de jornalismo da Unesp, para apresentar as suas produções, que foram ensaios fotográficos que a gente tem acompanhado aqui no telão ao longo desse nosso primeiro bloco de entrevista. Então, na nossa segunda parte, nós vamos conversar um pouco sobre as técnicas, os equipamentos, né, aquilo que pode definir um ensaio fotográfico de qualidade e a sua relação ainda mais estreita com a prática do fotojornalismo. O Sala de Aula na TV vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o Sala de Aula na TV, um espaço aberto às produções dos estudantes de graduação da Unesp. Nesta temporada, nós conversamos sobre fotojornalismo. Aqui no estúdio, nós recebemos as pesquisadoras em comunicação da Unesp, fotojornalistas Neide Carlos e Érica Franzon. Nós estávamos conversando sobre esse contexto, né, no qual se realiza o fotojornalismo, esses profissionais, os estudantes que têm cada vez mais, né, se inserido nessa área, têm tido interesse pela dimensão da imagem, né, que técnicas que nós podemos empregar considerando, né, a objetividade de um trabalho fotográfico e também a subjetividade, como a Érica já apontou, que é um trabalho de sensibilidade, né, um olhar único que cada profissional pode ter para definir essas técnicas que compõem um trabalho em fotojornalismo. Eu acho que, para mim, o princípio de tudo é sempre o mesmo. É luz, saber observar a presença da luz e da sombra, como que essa luz se transforma. Acho que o fotógrafo ele aprende muito isso, ele começa a observar muito o mundo através das possibilidades da luz, né? Que luz que eu tenho, como que eu posso registrar. A partir disso, é saber que o equipamento que eu tenho na minha mão, de que forma que eu posso captar. Isso é a técnica para mim, assim. Mesmo que às vezes eu tenha, por exemplo, trabalhei muito com esporte, às vezes você tem alguns cenários um pouco complicados para você captar a luz, porque você está lidando com um movimento, então você precisa de velocidades às vezes mais altas e você não tem muita luz para poder captar as cenas que você precisa. Então você aprende a lidar com, às vezes até com uma limitação técnica para poder captar da melhor forma. Se você conhece todos os princípios de captação,
da imagem, você consegue fazer dentro das possibilidades o que você tem. Porque é diferente de você ter, né, grandes fotógrafos que estão lá com grandes equipamentos e tem uma gama de possibilidades. Para eles, a gente não tem toda uma gama de possibilidades. Mas a gente aprende também, até mesmo nessas dificuldades e nas limitações também. Limitações técnicas. Agora, é importante que a gente procure conhecer, que a gente aprenda sobre quais são essas possibilidades. Aprenda o que essa luz pode me dar, o que essa cena pode me trazer e aprenda a usar da melhor forma aquilo que eu tenho na minha mão como técnica para captar aquele momento da maneira como eu imagino que eu quero captar. O princípio, para mim, seria mais ou menos esse. E como utilizar, Érica, assim, essas técnicas nesses novos suportes e equipamentos para fotografia, como tem sido os celulares, como você já tinha pontuado? Então, você tinha comentado sobre objetividade, né, na fotografia. Eu gostaria de comentar para chegar aí no celular. Eu penso que é um pouco delicado falar de objetividade com a fotografia, porque a fotografia, quando você vai fazer uma foto, você já enquadra, você coloca um ângulo, você vai mexer em ajuste, então você pode deixar a foto você pode captar uma sombra, como a Neide falou. Isso pode dar todo um sentido para a imagem. Então, é delicado falar de objetividade. A fotografia é objetiva, né? Ela nasce com essa característica dentro do jornalismo, dela atestar o real, por ela ter vindo de um aparelho que foi feito graças à química e à física, então aquilo era um atestado do real. Só que com o tempo isso foi se transformando, né? A fotografia ela é uma marca do real, ela é uma transformação do real, ela é um espelho do real. Essa questão do espelho já caiu, né, dela ser um espelho, ela é uma transformação, ela é um traço. É um olhar sobre esse real. É um olhar, então o fotojornalista, ele tem as crenças, os valores dele, então quando ele vai fotografar algo, ele já leva tudo aquilo, não tem como ele tirar. Agora tem sim algumas técnicas para você poder ter um pouco mais de objetividade na captação. Tem um período da história da fotografia que se desenvolveu na Alemanha, que é a nova objetividade alemã, onde eles diziam assim, você tem que fotografar num ângulo onde você está na mesma direção que a pessoa fotografada, o enquadramento tem que ser assim, para levar toda uma objetividade para a fotografia. Só que mesmo assim a gente sabe que é delicado isso, né? Em relação aos celulares, também, né? A gente tem também essa questão do enquadramento, da composição. O celular ele é mais móvel, então você consegue se deslocar mais no local, ou no contexto do acontecimento, e isso leva também a certos filtros do fotógrafo, do aparelho, porque o aparelho ele vai captar a imagem dependendo da condição do aparelho, da técnica, né? Mas quem vai manusear esse aparelho é o operador, né? Então ele também vai poder criar esses sentidos. Então eu acredito que existe essa potencialidade da mobilidade, a pessoa tem que dominar esse aparelho que é dela para ela poder fazer as fotos, mas não fogem aí as regras de composição, de enquadramento, de ver a luz, entre outras. Nessa aliança, né, entre essa dimensão subjetiva, a estética, né, as técnicas, né, mais tradicionais da fotografia que continuam ainda em execução, independentemente do aparelho que a gente utiliza para fotografar, como que a gente pode diferenciar a prática diária, né, que está nos nossos jornais impressos, nas nossas revistas semanais, nos portais de notícia, de ensaios fotográficos que ganham algumas dimensões diferenciadas em reportagens especiais, em alguns trabalhos em mídias sociais? Então, o fotojornalismo diário ele vai lidar com o factual, com aquilo que acontece no momento. Então, a pessoa vai cobrir algo e ela vai fazer a foto daquele instante, né? Então, aí você tem uma foto única ou um conjunto de fotos, uma cobertura de um acontecimento. O que vai diferir isso do ensaio é que o ensaio ele é mais aprofundado. Então, o ensaio ele vai exigir uma unidade estética, né? É como se fosse uma assinatura pessoal do fotógrafo, um tempo maior de pesquisa, né? Pensar qual é o enquadramento, até o formato da foto pode se diferenciar do 35mm. Então ele vai ter um tempo maior para pensar essa unidade estética do tema que ele está cobrindo. Então a gente tem que olhar para esse ensaio e perceber que aquela última foto é uma narrativa e que aquela última foto ela integra o conjunto e não destoa, né?
forma um todo. Então, eu penso que tem essa unidade estética, ela tem que estar muito presente no ensaio. Já no fotojornalismo diário, é algo que vai depender ali da circunstância e do momento. Na sua prática profissional, Neide, você já executou essas diferentes vertentes, vamos assim dizer, do fotojornalismo, né? O que você acredita que marca um ensaio fotográfico jornalístico? Então, eu acho que assim, nos ensaios, eu acho que existe uma linha, assim, fina em vários assuntos que você cobre no jornal. Então, existem muitos assuntos que as entrevistas elas são feitas, às vezes, por telefone, elas são feitas em circunstâncias diferentes da imagem. Às vezes, você encontra o próprio entrevistado num momento diferente. E com a missão de fazer um ensaio, muitas vezes, sobre o que seria a imagem desse entrevistado. Então, a gente trabalha muito com ensaio também. Trabalha dentro das possibilidades. Algumas, né, revistas especializadas elas vão trazer ensaios um pouco mais elaborados em termos de luz, de ambiente, às vezes elas marcam em lugares diferentes. O jornalismo diário ele é um pouco mais rápido, então você não tem às vezes o tempo de fazer muita produção. Mas a gente trabalha muito com ensaio também, de tentar montar uma narrativa, né, sobre quem é essa pessoa e sobre o que ela está falando. Então, ao mesmo tempo que você lidar com assuntos que são muito factuais, que são muito rápidos, e você às vezes tem uma foto que você consegue de registro daquilo, muitas vezes, muitos perfis que a gente faz de matérias, eles são feitos através de ensaios. E às vezes, e no jornalismo diário são ensaios que às vezes são rápidos, então você também tem que ter um olhar rápido para poder fazer e produzir esses ensaios. Mas, e eu acho que isso é interessante porque também você, quando olha no jornal, seja na foto online, que às vezes é o mesmo que vai para o impresso, você não consegue fazer muito essa distinção de que aquilo é um ensaio e não é a realidade da pessoa. Você acha que é meramente uma fotografia? Não é a realidade da pessoa, muitas vezes é um ensaio sobre quem é ela, sobre o que você quer contar sobre ela. Então, é um exercício muito comum hoje no fotojornalismo, o ensaio, na minha opinião. Nós vamos apresentar ao longo dessa temporada do Sala de Aula na TV, como eu já pontuei, ensaios fotográficos dos alunos, né, que foram realizados na disciplina de Fotojornalismo 2. Né, nós estamos apresentando ao longo do programa aqui no telão algumas dessas fotografias. Eu gostaria que vocês fizessem uma breve avaliação desse material, daquilo que vocês acreditam que potencialmente, né, pode ser utilizado ou que os alunos possam pensar nisso na hora da definição de um ensaio fotográfico, pensando em outras turmas, em quem está assistindo a este programa. O que eu acho muito interessante, eu falo para os alunos em sala, é que na faculdade aproveitar esse tempo e esse espaço, porque o fotojornalismo muitas vezes ele tira um pouco essa possibilidade de você ter tempo da observação, e na faculdade você tem a oportunidade de criar. Eu lembro que eu fiz ensaios durante a minha graduação que seriam impossíveis de eu repetir com a mesma facilidade ou com a mesma disponibilidade profissionalmente, por tempo, por várias questões. Mesmo porque você trabalha dentro de linhas editoriais que às vezes te limitam um pouco. E de deadlines que você precisa entregar esse material. Linha editorial, tudo isso. E aí, a faculdade é o melhor espaço que você tem para experimentar. Para experimentar, a gente vê coisas que demandam observação, demandam tempo de observação, demandam essa possibilidade de ter contato com as coisas, escolher temas. Escolher as pessoas. Escolher aquilo que você quer contar e poder observar para contar. E ali eu vejo coisas diferentes, são assuntos totalmente diferentes, mas cada um tem uma forma de contar diferente. E algumas delas, inclusive, têm a ver com o universo deles, né? Quando você fala de manifestação em prol da educação, quando você fala ali de rotinas do próprio estudante. E tem outros temas que eles foram buscar ali que são diferentes. E são formas de contar olhares totalmente diferentes ali, né? Que eu tenho observado desde que eu sentei aqui, estou olhando as imagens, e são formas diferentes de contar através da imagem. A gente comentou essa questão da subjetividade e foi um trabalho em grupo. Né? Como essa dimensão do grupo, né, agrega, né, numa produção fotográfica, no caso, o ensaio fotográfico em jornalismo?
Eu vejo que um grupo, alguns vão ter muita habilidade com foto, outros não. Então, são diferentes olhares. E esse diálogo em conjunto ajuda a desenvolver o olhar, né? Porque esses diferentes enquadramentos, composições, maneiras de olhar, como a Neide colocou, é exatamente essa diversidade de olhar que o aluno na faculdade ele pode experimentar, como a Neide bem colocou, né? Então, nesse aspecto, eu acho que ele está buscando ainda na faculdade uma marca pessoal na fotografia, porque o que ele vai usar são referências de outros fotógrafos. E quando ele descobre o que ele gosta de fotografar, o modo que ele gosta de fotografar, isso entra mais a questão da subjetividade dele, porque até então eu acho que é mais um conjunto, mais uma referência externa, né? E aí é o espaço da experimentação para ele poder descobrir a marca pessoal, quer dizer, como é que ele fotografa, o que ele gosta, se ele gosta de movimento como essa foto, de pegar algo mais surreal, ou se ele gosta do retrato objetivo, da pessoa ali posada. Então, isso vai desse percurso da experimentação para se descobrir como um fotógrafo, né, com a sua marca pessoal, porque é o mais difícil desenvolver isso. Para a gente finalizar, né, vamos receber estudantes aqui, temos estudantes nos acompanhando. Que dica que a gente pode dar para aquele que já está, assim, um aspirante a fotógrafo e quer trabalhar como fotojornalista profissional? Interessante que só fazendo uma relação com a última pergunta, inclusive, de que o fotojornalismo, né, esses são trabalhos que puderam ser feitos em grupo. O trabalho do fotojornalista é muito solitário. O fotojornalista ele é um solitário que quer passar o mais despercebido possível. Ele quer estar sempre na retaguarda. Quanto menos você se achar que você está sendo percebido no ambiente, melhor. A gente tem essa ilusão, embora hoje todo mundo saiba que é da presença de uma câmera. E quando você vai desenvolver esse trabalho, é bom que você tenha em mente também que você vai ser desafiado o tempo todo e que você vai vencer esses desafios muitas vezes sozinho, mas que é preciso você ter uma capacidade de observação muito grande, porque a técnica você aprende estudando, você aprende observando, você aprende tentando e acertando ou errando. É muito na tentativa e erro, você aprende muito na prática. Eu, em 8 anos de jornal, de rotina diária, de um jornal diário, eu aprendi muita coisa, errei muito e até hoje eu continuo errando. Então, tem que ter em mente isso, assim. E não trabalhar na ansiedade, porque o fotojornalista ele é um ansioso por natureza. Então, é conhecer, é observar, é ler, é estudar e querer conhecer. Né? Ter um olhar curioso para as coisas, porque entender que você não está pronto, nunca. Você sempre está aprendendo, você sempre está ganhando coisas novas. A tecnologia, elas vêm, elas vão se modificar ao longo do tempo, mas é o seu olhar que faz com que você seja capaz de perceber, né, as mudanças e usar essas mudanças em prol do seu próprio trabalho. Érica? E a dica que eu dou, assim, a sugestão para quem está começando e quer se envolver com fotojornalismo é participar de eventos, é seguir grandes fotógrafos, é ver os fotógrafos premiados, é fazer cursos, é estudar além da fotografia, né? Porque a fotografia ela é abrangente, ela extrapola o enquadramento da fotografia, então é conhecer outras áreas do conhecimento, é buscar também, se ele quer ter uma marca pessoal, né? É buscar o que preocupa ele em relação ao mundo ou ela, o que ela busca mostrar, revelar, opinar, interpretar e a partir de seguir esse caminho, tentar seguir a si mesma, sabe? Porque eu acho que desse modo a pessoa ela consegue se destacar no meio de tanta gente fotografando, ela encontrar aí um caminho que é só dela, mas tendo como referência os grandes fotógrafos. Érica e Neide, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Sala de Aula na TV. Muito obrigada. Obrigada, Neide. E nos próximos programas, vocês acompanham as produções de ensaios fotográficos dos alunos de jornalismo da Unesp. Fica agora com uma prévia dessas produções. Até a próxima!